Elias e Eliseu caminhavam juntos, atravessando lugares conhecidos do ministério profético, quando ficou claro que aquele dia seria diferente. Elias sabia que o momento de sua partida havia chegado. Eliseu também sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas não queria se afastar. Mesmo quando Elias sugeriu que ele ficasse para trás, Eliseu respondeu com firmeza que não o deixaria. A fidelidade daquele discípulo não era casual, era fruto de anos de caminhada, aprendizado e entrega. Enquanto seguiam adiante, atravessando o Jordão, o ambiente parecia carregado de expectativa. Elias tomou seu manto, feriu as águas e o rio se abriu, permitindo que os dois passassem a pé enxuto. Aquele gesto já era um sinal de que Deus estava conduzindo cada detalhe. Não havia pressa, mas havia propósito. Cada passo os levava mais perto de um momento que mudaria a história. Depois de atravessarem, Elias se voltou para Eliseu e perguntou o que ele desejava antes que fosse levado. Eliseu não pediu riquezas, posição ou reconhecimento. Ele pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Não era ambição, era desejo de continuidade. Ele queria servir a Deus com a mesma autoridade, fidelidade e dependência que havia visto em seu mestre. Elias respondeu que aquele pedido era difícil, mas que seria concedido se Eliseu permanecesse atento até o fim. De repente, algo rompeu a paisagem comum. Um carro de fogo, com cavalos de fogo, surgiu entre os dois, separando Elias de Eliseu. O céu parecia se abrir diante de seus olhos. Um redemoinho envolveu Elias e o levou para cima, diante do olhar atônito de Eliseu. Não houve morte, não houve despedida comum. Elias foi tomado diretamente pela ação divina, entrando na presença de Deus de maneira única. Eliseu ficou ali, olhando, até que Elias desapareceu de sua vista. Tomado pela emoção, rasgou suas vestes em sinal de luto. Ele sabia que algo havia terminado, mas também compreendia que algo novo estava começando. No chão, encontrou o manto que Elias havia deixado cair. Aquele manto não era apenas um pedaço de tecido, era símbolo de autoridade, chamado e continuidade do ministério profético. Eliseu pegou o manto e voltou para o Jordão. Diante das águas, repetiu o gesto que havia visto Elias fazer. Tocou o rio e perguntou onde estava o Deus de Elias. As águas se abriram novamente. Ali ficou claro que o Senhor continuava o mesmo. O poder não estava no homem, mas em Deus que chama, capacita e sustenta seus servos. Esse evento extraordinário revela como Deus honra aqueles que permanecem fiéis até o fim. Elias não foi esquecido, não foi abandonado, e não teve sua história encerrada de forma comum. Deus mostrou que sua autoridade vai além da morte, e que Ele é Senhor até mesmo sobre a transição da vida para a sua presença. A história de Elias e Eliseu também ensina que os propósitos de Deus não se interrompem. Quando um ciclo se encerra, outro começa. O manto que cai não representa perda, mas continuidade. Deus prepara pessoas para dar sequência àquilo que Ele mesmo iniciou. Nos bastidores dessa cena, aprendemos que fidelidade gera legado. Eliseu só recebeu o manto porque permaneceu firme, atento e disposto a caminhar até o fim. Ele não desistiu quando poderia. Não se acomodou quando foi testado e não desviou o olhar no momento decisivo. Essa passagem atravessa séculos porque continua falando a quem teme mudanças, despedidas e transições. Deus continua no controle mesmo quando algo termina. O que parece fim, muitas vezes, é apenas o início de uma nova fase conduzida por Ele. Deus se revela em atos grandiosos, como o carro de fogo, mas também em gestos silenciosos, como um manto deixado no chão. Ele mostra que sua presença acompanha seus servos em todos os momentos e que nada escapa à sua soberania. A história de Elias levado ao céu nos convida a confiar que Deus honra a fidelidade, sustenta seus planos e continua escrevendo sua obra através daqueles que permanecem atentos à sua voz. E se essa história falou com você, permaneça aqui, acompanhe o canal e continue recebendo mensagens que fortalecem a fé, renovam a esperança e apontam para a presença viva de Deus.